Boa noite, meus irmãos, de ideal espírita, de ideal cristão. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesta segunda-feira para trazermos a reflexão da semana. Fico aqui muito feliz de estar com os senhores novamente e peço a todos nesse momento que cerrem os olhos para agradecermos ao Pai Maior pela oportunidade que nos deu de mais esse dia. Agradecer ao Mestre Jesus que nos conduz sempre ao Porto Seguro. Agradecer aos nossos mentores e aos mentores desse trabalho, porque estão sempre conosco, nos intuindo e nos levando ao caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade às nossas mini palestras de segunda-feira, vamos aqui relembrar o que o nosso irmão Fábio falou na semana passada a respeito do esquecimento do passado. Ele nos trouxe que não podemos ficar tentando descobrir o que éramos, o que fomos em vidas passadas, para que isso não interfira no nosso livre-arbítrio nesta vida. E isto é muito verdadeiro. Ele disse também sobre o sofrimento, que às vezes o sofrimento para nós tem que ser tido como algo que nos faz crescer. Falou, inclusive, do suicídio, da questão dos jovens que cometem suicídios por todo o mundo. E é justamente neste ponto do suicídio, por estarmos no Setembro Amarelo, onde é feito todo um trabalho de prevenção contra o suicídio, que eu peço licença aos senhores, ao meu amigo Fábio, para continuar nesse tema que fala sobre o suicídio. Para que a gente possa, de uma forma natural, trazer algumas informações sobre como podemos ajudar esses jovens que tiram a própria vida ou que tentam tirar a própria vida, o que nós podemos ajudar para que isso não ocorra. A nossa missão como servidores do Cristo, como aquelas cartas vivas do Cristo, como disse o meu amigo Hugo em uma palestra aqui, nós temos que fazer valer. Então é importante que a gente possa, neste momento, entender tudo o que acontece no mundo, tudo o que acontece com esses jovens, com esses idosos, porque não é apenas o jovem que se suicida, mas os velhos também. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 1 milhão de pessoas morram anualmente vítimas de suicídio. Aqueles que tiram a própria vida, contrariando a lei divina. Porque Deus nos deu a vida e só Ele poderia tirá-la. Quando nós, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, fazemos isto para com o nosso corpo, nós estamos contrariando a lei divina. E por que nós fazemos isso? Como é que isso poderia ser evitado? E aí a gente chega à primeira célula da sociedade. Porque a sociedade toda trabalha para que isso não ocorra. Mas tem que ter o trabalho inicial dentro da célula, daquela primeira célula, que é a família. É na família que nós encontramos espíritos que foram em encarnações passadas, inimigos, que foram algozes um do outro, mas estão juntos naquela família para aprender a se amar. A família, como nós a conhecemos, a família consanguínea ou a família de coração, porque hoje nós temos muitas adoções e o que é muito bom, também é um resgate desses espíritos que ali se encontram. Nada é por acaso. Então na família começa todo o trabalho. Todo o trabalho tem que começar na família, na questão da prevenção. Eu tenho que conhecer os meus filhos. Eu tenho que saber como eles pensam. Eu tenho que entender o que eles querem. Assim, como filhos, nós temos que entender os nossos pais na velhice. Porque muitas vezes, sem a gente saber, os nossos pais entram em estado depressivos. E, às vezes, tentam contra a própria vida. Porque eles não querem dar trabalho.
Às vezes por causa do orgulho, às vezes porque nós não damos esta condição dele nos darem trabalho, não queremos, achamos que já é um peso morto, e assim ele acaba se sentindo. Então a família tem muito a ajudar nessa prevenção. Porque quando o Cristo nos disse que nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos, o mais próximo que temos de nós é o nosso familiar. Aquele familiar que nós falamos que é a ovelha negra da família, aquele que nós paramos uma reunião familiar quando ele chega, porque ele é do contra, porque... Será que excluir esse ente que nós julgamos que é contrário a todos os outros, será que é o mais correto? Será que nós não podemos estar contribuindo para que ele entre num processo depressivo? Coisas que temos que pensar. Esse irmão, tido como ovelha negra, ele é o que mais precisa de ajuda. Da nossa ajuda, da ajuda de todos. Porque ajudando a ele, estaremos ajudando a nós mesmos. Todos nós temos defeito. E é na família que a gente tem que começar a trabalhar esses defeitos. Mas aí fica sempre aquela pergunta. Por que o jovem, principalmente aqueles que estão na estatística entre 15 e 29 anos, cometem suicídio, com toda uma vida pela frente? O que é que leva esse jovem a cometer o suicídio? Qual fator? É muito difícil de falar. Porque o suicídio não é uma coisa simples. Ele é multifatorial. Ele vem de diversas formas, vai levando o jovem, o adulto, o velho, a pensar em que a morte é o único recurso. Uma depressão, a ansiedade, a apatia, o medo, tantas coisas que levam a esses pensamentos suicidas. E como é que nós podemos evitar? Sendo pais, amigos, com responsabilidade, com firmeza, mas sem tentar impor as coisas aos nossos filhos da forma como pensamos, porque eles são espíritos diferentes de nós. Ocorre um caso, aqui a lembrança de um caso, que um amigo da CVV trouxe para uma discussão a respeito do suicídio, que um jovem ligou para o CVV, Centro de Valorização da Vida, no telefone 188, e ligou chorando, e ficou chorando por vários minutos, enquanto o atendente ficava ali apenas ouvindo e falando: fique à vontade, quando você estiver pronto, eu estou aqui. E esse jovem, depois que conseguiu parar de chorar, ele falou que estava ali apenas porque ele precisava de uma palavra amiga, porque a vontade dele, naquele momento, era de tirar a própria vida. Por amor à sua mãe. Mas como por amor à mãe ele iria tirar a própria vida? E ele contou que era homossexual e que sua mãe sentia vergonha disso, dele ser homossexual. Que não conseguia entender como um jovem que ela criou com tudo de bom, com tudo de melhor, hoje era um homossexual. Então que ele não queria ver a mãe dele sofrendo com vergonha do que ele era. Era preferível que tirasse a vida. Evidentemente, pelo menos naquele dia, isso não ocorreu. A gente não sabe o depois, porque isso não fica registrado. Muitas vezes a pessoa não dá nem o nome, mas naquele momento, depois que ele conversou com o assistente lá, não teve, saiu tranquilo da reunião, do telefonema. Então, vejam só, qual era a maior dor desse jovem? Será que era o fato da mãe dele gostar tanto dele que queria o melhor para ele? Era o que ela queria. Muitas vezes é o que nós queremos para os nossos filhos, mas muitas vezes não é isso que eles querem. Eles querem uma coisa que é deles. Então nós temos que aprender a aceitar os nossos filhos como eles são. Da mesma forma, nós como filhos temos que aceitar muitas vezes aquilo que os nossos pais pensam daquilo que nós somos.
E temos que entender, se eles estão sofrendo por aquilo que eu sou, não sou eu o problema. Não sou eu que tenho que mudar, que tenho que ser infeliz para que eles sejam felizes. Porque se eles estão sendo infelizes por aquilo que eu sou, é porque eles me querem diferente daquilo que eu quero. Então não é justo. É importante que hajam conversas familiares nesse sentido, para que coloquem as coisas aos pratos limpos, panos limpos, para que ninguém fique pensando que o outro está fazendo aquilo por desaforo. Como dizia o pessoal no Nordeste, é desaforo. Não, não é o desaforo. Aquilo é o que a pessoa é. Então vamos dar oportunidade dessa pessoa viver. E viver com dignidade. Vamos lembrar da parábola do filho pródigo, que quis do pai tudo que ele tinha direito para cair no mundo. O que o pai fez? O pai criticou, o pai tentou convencê-lo. Não conseguiu? Ótimo, toma, meu filho, vá. Faça o que você quer fazer. E ficou aguardando um dia que ele voltasse. E o filho voltou. E quando o filho voltou, o pai o recebeu de braços abertos, correu para ele para abraçá-lo, quando ele achou que ia ser criticado, julgado. O pai não disse nada. Assim devemos agir, como o pai do filho pródigo. Porque essa é a nossa função, é de dar apoio a esses nossos irmãos que hoje estão como os nossos filhos. Porque somos todos irmãos. E nós, filhos, temos que, quando a coisa apertar, ir para os nossos pais. Mas se os nossos pais estão na velhice, nós temos que também pensar neles. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, o grande número de pessoas que se suicidam estão na faixa dos 15 a 44 anos. Mas no Brasil, o número de suicídios é maior entre a população idosa. Por incrível que pareça. Mas isso pouca gente fala, porque a pessoa já viveu muito, então apenas morreu. Mas muitos cometem suicídio. E cometem suicídio de formas inúmeras. É tomando um excesso de medicamento, é deixando de se alimentar, não querendo ir ao médico. E tudo isso nós temos que convencer as pessoas. Nós temos que demonstrar o nosso amor. Como Cristo disse também, na passagem da piedade filial, não basta que a gente ame os nossos pais. É preciso que a gente dê o apoio necessário para que eles tenham uma velhice plena, que eles vivam bem. Da mesma forma, quando nós recebemos nossos filhos pequeninos, nós temos que educá-los. Educá-los para que eles cheguem num determinado momento e tomem a decisão do que eles querem seguir na vida. E aí entra a religiosidade. É muito importante que a gente dê para os nossos filhos religiosidade. E eu não disse religião. Porque a religião é uma coisa de cada um. Mas a religiosidade não. A religiosidade é saber que nós estamos nesse planeta, vivendo nesse planeta, em obra de alguma coisa. Até o ateu sabe que não tem alguma coisa está regendo. Isso, a natureza, dê o nome que quiser. Para nós é Deus. Deus é tudo. É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, quando Ele nos coloca nesse planeta, é para que a gente cresça, para que a gente se torne espíritos melhores, porque aqui é apenas um estágio. Então, nós temos que auxiliar esses nossos irmãos que estão em estágio. Não importa se o nosso filho, se o nosso parente, se o nosso amigo, ele é homossexual, se ele é negro, se ele é branco, se ele é vermelho, não importa se ele é gordo, se ele é magro, não importa o ser que ele é. Então, nós temos que demonstrar nosso afeto para essas pessoas. Nós temos que demonstrar
que eles podem contar conosco para num momento difícil, onde a dor dele está insuportável, que ele possa falar para nós. E aí 2 pessoas juntas podemos procurar ajuda para essa dor insuportável. Essa dor insuportável que poderia levar ao suicídio, mas que com o trabalho da psicologia, da psiquiatria, pode realmente ser medicado, pode ser curado. Ninguém está querendo que as pessoas vivam em razão do outro apenas, porque tem que viver em razão de si. Mas é como Jesus disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não consigo amar o meu próximo, como eu estou me amando? Então, se por um acaso você, meu amigo, minha amiga, que está aqui assistindo esse vídeo, for pai, mãe de um jovem, de um adulto, que esteja em condições difíceis, que estejam fazendo coisas que vocês não concordem, não tem problema nenhum. Mas apoiem ele como pessoa. Ele como pessoa. E se ele precisar conversar, que ele saiba que tem em vocês os amigos necessários. Porque não deixe seu filho à sorte, jogado à sorte. Ajude-o a crescer neste projeto, que é a nossa vida. E você, que é filho, se você tiver com dificuldade, se você tiver passando por dificuldades, você que tem alguma coisa a esconder dos seus pais, dos seus amigos, pense. Por que não chegar e conversar com eles? Fica tudo mais fácil quando temos tudo à mostra. Então fale dos seus desejos, fale das suas dificuldades. Você será ouvido. E se você não conseguir falar com os seus pais, fale com um amigo. E se você não tiver nenhum amigo a quem você confie e contar alguma coisa sua, ligue. Ligue para o CVV. Entre no site do CVV, cvv.org.br, ou telefone 188, o telefone do Centro de Valorização da Vida. Ou também pode entrar no site espiritismo.net, que lá você também terá pessoas a quem conheço, a quem confio, que estão lá prontas para ouvir, prontas para dar uma palavra amiga, para te ouvir no atendimento fraterno. Quando a Seara estiver com as portas abertas, procurem o nosso setor de atendimento fraterno. Mas, acima de tudo, tenham força para não entrar no caminho do suicídio. Porque vocês não estarão sozinhos nesse momento que estiverem pensando em suicídio. Vocês estarão com espíritos levianos, espíritos que querem ver tudo isso acontecer. Mas, ao mesmo lado, estará ali o seu anjo da guarda, os espíritos bons, falando para você, olhe para o outro lado. Veja quanta gente tem que quer o seu bem. Então pense assim, meu amigo. E aos velhos, não deixe de pedir aos seus filhos, de cobrar dos seus filhos aquilo que tanto fizeram para eles quando ainda eram crianças. Então agora é o momento, na sua velhice, contar com os vossos filhos. Lembrem-se, meus irmãos, a família é a primeira célula da sociedade. Se essa célula estiver sadia, todo mundo será sadio. Pensem nisso. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.